Olá, eu sou Leonel Lisboa, sou advogado de direitos humanos, fiz a minha graduação e mestrado na UFMG, onde eu estudei Direito Internacional Contemporâneo. Estou aqui submetendo a comunicação oral para o Congresso do meu artigo Mal-Estar com os Direitos Humanos, por que odiar direitos de seus defensores? A abordagem desse artigo tem duas partes. Na primeira, a gente busca elementos da psicanálise, né, e trata de compreender e trazer esses elementos da psicanálise para a discussão. Eu, como um advogado, trazendo recursos da psicanálise para a discussão, e depois, na segunda parte, a gente vem aplicar isso para o contexto político atual, com atenção especial para o momento brasileiro. Acho interessante, assim, o que a gente está se perguntando nesse artigo é fundamentalmente qual é a lógica de dizer direitos humanos para humanos direitos, né? De onde vem esse sentimento de legitimidade para dizer bandido bom é bandido morto? É difícil às vezes tentar entender como que algo que parece ser autoevidente e consensual, né, a questão dos direitos humanos, né, pareceria à primeira vista muito óbvio que todas as pessoas se investiriam do processo de lutar pelos direitos humanos, a proteção dos direitos humanos, ou pelo menos não se oporiam à defesa dos direitos humanos. E o que a gente vê é bem diferente. Existe um grupo importante, um grupo grande de pessoas, no Brasil e fora dele, que se opõem verdadeiramente a direitos humanos, inclusive até a próprio nome, né, de direitos humanos, como é percebido como algo ruim para a sociedade, algo que é injusto para aquela pessoa. Então, vamos tentar entender nesse artigo aqui, jogar um pouco de luz sobre como acontece esse processo psíquico na cabeça das pessoas que têm essa visão, né? O principal marco teórico aqui utilizado é o livro Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud, publicado em 1930, em que ele vai falar sobre esse desconforto, essa frustração fundamental que existe no ambiente civilizatório, né, civilizado. Deixando de lado aqui algumas discussões, porque não cabe nesse vídeo e também nem cabe no artigo, discutir tão profundamente sobre o conceito de civilização, sobre os choques de civilizações. Não é esse o objeto, não é esse o objetivo também da escrita do Freud nesse livro. O que ele está querendo dizer é o seguinte, quando ele chama de civilização: essas estruturas, né, inclusive nas palavras dele, né, civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela dos nossos antepassados animais. Então, a gente tem um conjunto de estruturas culturais extremamente complexas, com regras, né, e isso é o que, em grosso modo, o Freud está chamando de civilização. E o argumento fundamental do Freud é que viver nesse cenário civilizado, né, viver nesse cenário em que existe um monte de regras que nos afastam da espontaneidade do comportamento dos nossos antepassados animais, é frustrante. E aí o Freud vai explicar por quê, né? Bom, se a gente... todo mundo quer ser feliz, basicamente, né? É um pressuposto que o Freud está colocando. Todo mundo quer ser feliz. E o que é ser feliz para o Freud? Não estar submetido a situações de dor e desprazer e ter acesso a prazer. Quando a gente tem prazer e a gente não tem desprazer e não tem dor, a gente deve chamar geralmente isso de felicidade. Tudo bem, daí está falando de prazer num sentido muito abstrato, muito amplo dessas palavras. E aí quando a gente olha para como é que faz então para ter prazer, né? Fundamentalmente, no argumento do Freud, a gente tem prazer quando a gente satisfaz os nossos instintos. E se a gente olha para outros argumentos biológicos da nossa neurologia, da nossa estrutura, né, mais fundamental aí até da neurologia moderna, né, neurociência moderna, a gente vê que existem centros de prazer, centros de recompensa no cérebro, que quando a gente faz determinados comportamentos, aquele comportamento ali gera uma descarga de neurotransmissores e um processo interno que a gente identifica como prazer, né? O que o Freud está dizendo é que, no fundo de tudo isso, esse elemento neurológico, esse elemento biológico depende
ele aponta para os nossos instintos, né? Ele vem dessa força instintual que é igual nos animais. Nós não estamos separados dos animais, é um contínuo, né? Então, nesse sentido, o que a gente basicamente quer é satisfazer os nossos instintos, e aí com isso a gente sente prazer, porque é uma programação biológica, neurológica até. Acontece que não dá para fazer isso o tempo todo, né? Quando a gente quando a gente convive com outros seres humanos, a gente tem que limitar a nossa satisfação, né? Até mesmo sozinho, para garantir a nossa saúde, mas no convívio humano, a gente tem que limitar a nossa satisfação o tempo todo dos nossos instintos, né? Porque as pessoas não podem agir absolutamente livres umas sobre as outras, porque, na verdade, só teria uma pessoa livre, que seria a pessoa mais forte. E essa pessoa seria livre se ela fosse muito forte, até que ela encontrasse um conjunto de pessoas que juntas são fortes o suficiente para poder impedir, né, que aquela pessoa mais forte faça o que quer. Né? Tem uma outra frase do Freud interessante: a vida humana se torna comum, a vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma maioria que é forte, que é mais forte do que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, basicamente, essa lógica a gente vai estruturando grupos que conseguem juntos ser mais fortes do que uma pessoa que quer ser absolutamente livre e fazer absolutamente tudo que quiser para satisfazer seus instintos. Daí, a gente vai perceber que a estrutura social, na verdade, é fundamentalmente frustrante. Não tem como não se sentir frustrado quando a gente vive na civilização. Porque é exatamente essa frustração, é não realizar, é frustrar as buscas instintuais que permite que a civilização exista. É abrir mão do instinto homicida, é abrir mão do instinto sexual em muitos momentos, é abrir mão do instinto de se alimentar do que quiser, tomando a comida da mão dos outros. É abrindo mão disso que a gente vai construindo um ambiente social, um ambiente civilizado, em que é possível viver em convívio, né? Harmonia seria uma palavra muito utópica, é viver em convívio, né, com as pessoas. Então, isso é marcante porque quando a gente olha para direitos humanos, a gente está falando de um conjunto de regras que diz que, olha, o corpo do outro é inviolável, não posso matar, não posso violar a integridade física, psicológica, sexual do outro, né? A opinião do outro pode ser expressada livremente, mas com responsabilidade pelo conteúdo dessa expressão livre da opinião, mesmo que essa opinião me desagrade. Então, todos os outros direitos humanos também juntos, né? A gente vai percebendo que, na verdade, estabelece um conjunto de proteções para os indivíduos, de liberdades fundamentais, mas também direitos que devem ser providos pelo Estado, pela coletividade. Mas aí vem um outro problema fundamental, né? Quem é que deve os direitos humanos? Porque todo direito corresponde a deveres, não é? Então, se eu tenho o direito, por exemplo, se eu vou comprar um pão de queijo e custa R$1 o pão de queijo, eu dou R$1, eu recebo um pão de queijo de volta, né? Na hora que eu pago R$1, eu tenho o direito de receber aquele pão de queijo e a outra pessoa tem o dever de me dar aquele pão de queijo, né? Enquanto eu tenho o dever de pagar R$1 pelo pão de queijo e a outra pessoa tem o direito de receber R$1 pelo pão de queijo. Então, todo direito corresponde a dever de alguém. Então, se eu tenho direito à vida, à integridade física, à integridade moral, psicológica, sexual, quem é que tem o dever? Olha, você pode argumentar que o Estado tem o dever, né? Mas o Estado é uma coletividade política, né? Então, todas as pessoas, todos os seres humanos têm o dever de respeitar a minha vida, de respeitar a minha integridade física, de respeitar a minha integridade psicológica, moral, sexual. Se eu tenho... veja como isso é fundamental. Então, todas as pessoas têm esse dever em direção a mim. E eu tenho esse dever em direção a todas as pessoas. O dever de não satisfazer o impulso se eu tiver o impulso de matar o colega de trabalho, o chefe, a pessoa do outro lado da rua, quem me fecha no trânsito.
Então, quando o indivíduo se depara com essa frustração fundamental de não poder, né? É claro que você pode dizer, mas é porque existem regras sociais, a pessoa vai ser punida, ela vai se sentir mal, vai ficar triste depois de cometer um ato de violência e por isso ela não comete esse ato de violência. Sim, mas o motivo por trás de todos esses, seja o medo de sofrer outra violência, né? Eu mato e aí eu posso morrer, seja o medo da lei, de ser punido, o medo da própria consciência, né? De sentir, que tristeza, que horrível foi esse meu ato de matar. O que quer que seja a situação, é uma construção que acontece dentro da nossa cabeça para segurar o impulso quando a gente sente, por exemplo, o impulso, nesse caso do exemplo, o impulso de matar. Então, na verdade, o imposto, né, o grande tributo que se paga para manter a sociedade de pé é essa frustração, é a não satisfação. Cada membro da sociedade, cada membro desse processo civilizatório abre mão da livre e absoluta satisfação dos seus instintos em busca de prazer, para que juntos a gente tenha um ambiente com regras que limitem o comportamento de todos. Então eu estou abrindo mão da satisfação absoluta, total, dos meus instintos, dos meus impulsos instintuais. E cada membro também vai abrindo mão. É um tributo que se paga para a sociedade. Bom, e quanto às frases bandido bom, bandido morto, direitos humanos para humanos direitos? Veja que é muito incômodo, faz muito sentido para aquele cidadão de bem que se percebe como uma pessoa que cumpre as regras, né? Paga seus impostos, não comete crimes, né? Dentro da sua própria interpretação. Estou dizendo dentro da subjetividade do indivíduo que se considera cidadão de bem. Essa pessoa vai dizer direitos humanos para humanos direitos. O que isso quer dizer? Isso também pode querer dizer, direitos, né? Todos devem os deveres para que eu tenha direitos, mas só se eu cumpro com essa parte da equação, se eu também cumpro todos os meus deveres em relação aos outros seres humanos, né? Então, basicamente, é a lógica de pagar esse imposto instintual. Olha, todo mundo tem que pagar esse imposto da frustração dos instintos. E por isso o ódio ao bandido. Entre várias outras questões que se sobrepõem, existe uma interseccionalidade grande nos fenômenos prisionais no Brasil e em outros países, é claro. Mas um dos elementos importantes, que é o que a gente está trazendo aqui, é perceber como esse ódio ao bandido, o ódio a quem violou as regras, é um ódio a quem não pagou o mesmo preço. Ora, eu deixo de satisfazer meus impulsos instintuais, eu deixo de roubar o sorvete da pessoa que está passando na minha frente agora, porque eu gostaria de tomar sorvete, mas deixo de fazer isso. Né? Isso é reprimido lá no fundo e gera uma frustração. E a outra pessoa rouba o celular, né, do outro. Então esse ladrão de celular é um monstro. Esse ladrão de celular é uma pessoa que não está seguindo o mesmo peso, a mesma dor, o mesmo sofrimento que eu, cidadão de bem, sinto. Eu sigo essas regras e me custa muito. Me gera muita frustração. Eu sou um cidadão de bem muito frustrado. E essa outra pessoa está lá cometendo crimes? Não pode. Né? Então esse sentimento de injustiça experimentado pelo cidadão de bem talvez venha dessa interpretação de que essa pessoa cumpre todas as regras, está altamente frustrada no processo civilizatório, enquanto a outra pessoa está menos frustrada do que ela, pagando um imposto de frustração instintual menor para a sociedade. Bandido bom e bandido morto. Né? Bom, se uma pessoa, se um indivíduo vive mais liberdade do que eu, né? Não respeita essas regras e, portanto, está disposto a viver uma liberdade maior do que a minha, a punição para essa pessoa tem que ser de arrancar dela a liberdade. Ela entrou no cheque especial. Ela deixou de conter os seus instintos e aí ela rompeu a nossa regra social e aprofundou em débito. Então a gente tem que fazer ela pagar. Né? Olha o tanto que é usada essa frase, a pessoa pagar na cadeia. Então ela vai pagar na cadeia ou vai pagar com a própria vida. E aí por isso,
né? Bandido bom é bandido morto, é acabar com essa pessoa que não obedece às regras sociais de aceitar esse processo de que cada um pague seu imposto. Veja, não estou dizendo aqui que todas as pessoas que cometem crimes estão fazendo isso. Eu estou dizendo que essa é a interpretação que às vezes está acontecendo na cabeça do cidadão de bem. O objetivo desse artigo não é resolver nada. O objetivo desse artigo é trazer luz, trazer interpretação, trazer luz de forma muito despretensiosa, né? Jogar um pouco de olhar sobre esse fenômeno para que seja possível ter um pouco mais de simpatia, um pouco mais de abertura para quando a gente vê uma argumentação de bandido bom, bandido morto, direitos humanos para humanos direitos. O ódio aos direitos humanos é um ódio à civilização. É um ódio a essa estrutura que a pessoa sente que lhe cobra muito, muito, muito e que, além disso, cobra pouco dos outros, né? A gente ouve muito esse discurso, muita impunidade, né? Tem a ver com isso também, talvez. Bom, quem sou eu para apontar soluções? Mas talvez um dos caminhos para ajudar na solução seja melhorar o diálogo na sociedade, e especialmente com esses grupos que se sentem injustiçados como cidadãos de bem, para que se perceba outros processos de contenção, de limitação que existem na sociedade e que são processos injustos, como o processo do racismo, do machismo, cultura de estupro, misoginia, o processo do capacitismo, etarismo, xenofobia, etnocentrismos, e vários outros processos de opressão que inclusive se sobrepõem de forma interseccional muitas vezes. À medida que a pessoa que se sente tão injustiçada por pagar os impostos da civilização conseguir perceber que existem outros processos que também limitam muito as pessoas e que são processos injustos, talvez essa pessoa consiga perceber que faz sentido que todos paguem o preço da civilização com respeito, com dignidade, né? Sem que seja necessário destruir o outro e afastar os direitos humanos. Bom, muito obrigado por ter acompanhado a discussão até aqui. Mais detalhes no artigo completo.